Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Como alguns de vocês já sabem, eu espero que todos saibam que a gente tentou encaminhar mensagens aí para os responsáveis, para os jovens, para os nossos atendidos. A gente voltou com as nossas atividades presenciais, porém a gente está com uma capacidade reduzida de atendimento. Então, infelizmente, a gente não pode atender todo mundo, apesar de ser uma vontade nossa. Então, a gente está seguindo os protocolos aí da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Por conta disso, mantendo aí a segurança de todos, a gente está com essa redução aí, certo? Mas todas as sextas-feiras a gente vai mandar um videozinho para vocês, então um vídeo de informática, um de pane e um socioeducativo, um por semana, certo? Para que vocês possam acompanhar, mesmo quem não está vindo presencialmente, para que também possa ter acesso. E quem já está participando vai ser um complemento aí das atividades, ok? O nosso tema de hoje vai ser sobre construção da identidade. Esse tema é um tema bem complexo. Por que ele é complexo? Nosso público são adolescentes e jovens, certo? Então de 15 até 18 anos de idade. O que acontece com esse período aí? Muita gente acaba falando que é um período de rebeldia, que o jovem está em conflito com ele mesmo. Porém, a gente tem que entender o que faz o jovem pensar desse jeito e ter algumas atitudes. Primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes os próprios familiares, eles tentam fazer com que o jovem se torne adulto muito rápido. Então quer dar muito mais responsabilidades, às vezes insistem muito na questão de eles arrumarem um trabalho, e a gente tem que entender que é um período complicado para a gente conseguir arrumar um trabalho. Se a gente encontra, às vezes é um trabalho informal, então tem que ver se vale a pena, se não vale, se é interessante para o jovem, o que isso vai agregar ao jovem e principalmente se é do interesse do jovem, né? Então a gente tem que pensar nisso. Porém também, quando a gente fala do jovem, às vezes quando ele tem alguma atitude que os adultos não concordam, muitas vezes ele é tratado como uma criança, né? Ele tem essa sensação dentro dele. Então a gente precisa tentar encontrar primeiramente um equilíbrio. Eu preciso entender que essa juventude hoje, ela está em fase de transformação. Ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer outras pessoas. Esse período da adolescência é onde eles vão de fato começar a criar a sua própria identidade. Como que a gente fala dessa identidade? Então é um momento em que eles saem desse círculo familiar e eles começam a ter relacionamentos, a se relacionar com pessoas totalmente diferentes. Além das mudanças que ele mesmo se encontra ali acontecendo no momento, então tem a questão da mudança do corpo, da questão da mentalidade, dos interesses, então a própria questão do que eu quero conversar, com quem eu quero me aproximar, tudo isso vai envolver aí a questão da identidade dele. Geralmente a juventude ela se encontra em grupos, a gente consegue classificá-los em grupo. Classificar é uma forma ruim da gente falar, porque a identidade é algo que ele é mutável. Não tem como eu falar, minha identidade está definida hoje, ponto, acabou. Eu tenho minha vida inteira pela frente ainda para conseguir desenvolver essa identidade. E também no período da adolescência, da juventude, a gente vai ter muitos traços de identidade de quando nós éramos pequenos. Então o que a gente viveu na infância, a gente vai trazer, vai fazer esse resgate dessa identidade e vai transformá-la aí durante a juventude. A gente tem que entender que quando o adolescente ele começa a desenvolver aí sua própria identidade, é como se fosse uma passagem da infância para um início de ser adulto. Ele vai começar a trabalhar aí questões para quando ele for adulto no futuro, certo? Isso quer dizer que ele vivia com alguém sempre cuidando dele, certo? E aí, desse momento em diante, ele começa a perceber que ele vai começar a ter que andar com as suas próprias pernas. Por que a gente fala dessa questão de andar com as próprias pernas? Nós, familiares, adultos, pessoas que estão próximas desses jovens, a gente tem que prestar atenção, porque a gente acaba deixando eles de lado, como se eles fossem independentes, se eles conseguissem fazer as coisas sozinhos. Mesmo quando eles querem fazer as coisas sozinhos, a gente não deixa, que também é um porém. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque eu preciso entender como adulto que esse jovem ele está na transformação, é o primeiro momento de transformação dele. É como se ele tivesse saído do casulo e está tentando começar aí a vida em sociedade, certo? Ele está ocupando um lugar que não era dele realmente.
esse jovem, então, ele vai começar a ter algumas questões dentro da sua própria cabeça referente a tudo que acontece ao seu redor, né? Então, nós, quanto adultos, também, a gente tem que tentar entender esse jovem. A gente tem que tentar dialogar, tem que tentar ouvir, tem que tentar conversar, fazer com que esse jovem socialize com a gente alguma coisa que ele tenha dúvida, algo que ele aprendeu novo, para que ele possa ter em quem confiar, para que no momento de necessidade ele possa se abrir com a gente também. É importante a gente saber que nesse período de identidade, apesar de os jovens parecerem que eles querem fazer as coisas do jeito deles, que eles querem sim ter regras e eles precisam disso, porque assim eles conseguem saber qual que é o limite deles. E isso é super importante, tanto para a vida deles nesse momento quanto para o futuro, para eles conseguirem aí continuar nessa transformação e construção da identidade. Olha, então para a gente ficar atento aí e tentar fazer parte dessa construção de identidade do jovem, até porque, como eu falei, nós todos estamos em construção de identidade a todo momento. Sempre tem algo novo para a gente aprender, sempre há algo novo para a gente evoluir, construir e ir atrás. A gente precisa entender. Nesse momento, o jovem ele tem aí questões relacionadas a cabelo, a roupa, a músicas. A gente tem que tomar cuidado com questões relacionadas a bullying, a abusos, né? Seja psicológico, seja com xingamento, ou seja uma pessoa mais agressiva. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas e também a gente tem que ficar atento se o jovem ele fica muito quieto, tá muito no seu canto, porque existem questões que ele não está conseguindo resolver muitas vezes. E às vezes ele também não está encontrando aí opções de como falar com alguém, como questionar, né? Então a gente tem que tentar estar à disposição e parar de sempre querer culpar os jovens. Afinal de contas, uma construção é sempre em andamento, algo pode dar errado, algo vai dar certo, algo vai ter que ser mexido, né? É uma construção, é constante, é a todo momento. E pra gente então perceber aí algo que é muito normal do jovem, infelizmente o estudo sobre adolescentes e jovens, ele tá parado, não tem muita coisa, né? As informações que tem são informações poucas, parece que o pessoal não gosta muito de trabalhar com esse público, mas é um público que é importante, sempre tem uma novidade pra gente aprender, sempre é um ensinamento diferente, é uma troca. E algo que é muito importante, vale a gente frisar aí, o jovem, ele não é preguiçoso quando ele gosta de dormir. Faz parte do sistema biológico dele, ele precisa disso, né? Então a gente tem aí estudos que comprovam que o jovem ele tem que ter tanto tempo de sono por dia, então por isso que eles acabam tendo aí um sono muito grande, que a gente fica até às vezes preocupados. Então a gente tem que pensar nisso, eles estão em desenvolvimento, eles estão em desenvolvimento da mente, do corpo, de pensamentos, de tudo. Então é normal, não precisa se preocupar, certo? Se qualquer coisa pesquisem, a gente vai ver se a gente deixa um link aqui falando a respeito da questão do período de sono que um jovem deve ter, né? Que aí fala de todas essas faixas etárias, né? Para que a gente consiga ter uma atenção quanto a isso, certo? Bom, então pra gente finalizar, né? A gente tem que entender que essa construção de identidade do jovem ela vai ter influência direta com fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais, certo? Então esses 4 elementos eles vão ser base aí nessa construção de identidade. Tanto no início da adolescência, que é quando eles começam a ter algumas percepções, até o final da nossa vida. E nesse momento da adolescência e da juventude é onde eles mais vão precisar de apoio, de diálogo, de atenção. E aí, esse é o nosso papel, auxiliar nessa construção da identidade, mesmo que a gente não interfira diretamente, que eles precisam sim crescer, eles precisam sim se desenvolver e construir sua identidade, certo? Mas nós estamos aqui para apoiá-los. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum elogio, alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente trabalhe nesse momento, nessas atividades remotas, pode mandar pra gente, pode mandar nos comentários, pode mandar no WhatsApp aqui do nosso serviço,
que a gente está à disposição e vamos aí continuar nessas atividades aí remotamente. Esperamos que vocês participem, que vocês assistam, que vocês gostem e semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Peraí, agora a colinha. É com as palavras difíceis, você tem que... Tá escrito assim, cara. Necessidade para elaborar o evento traumático. A antecipação para ocupar uma posição que ainda não era sua. E isso é super importante. Vai, vou lá, cara. Sim, adiante. Deixa eu ir. É que eu não sei nem como eu terminei a outra, não lembro. E pra gente só não dar muito... Calma aí. Vamos lá.